Fala galera do YouTube! Seguinte, não sei muito bem como começar esse vídeo e afins, mas eu tô trazendo aqui uma nova série pra vocês, uma nova série de conteúdo. É uma série de conteúdo que eu já fazia no TikTok, que é o Eu Falando Pra Caralho. Quem não me segue lá, me segue aí, por favor. E basicamente essa série, o que eu quero fazer é isso, eu falar para caralho. Não tem muito segredo a ideia disso daqui, mas tem alguns poréns. O primeiro deles é, a ideia desse conteúdo é não ter edição. Então eu vou trazer aqui alguns tópicos, eu dei uma assoviada. Eu vou trazer alguns tópicos, eu vou trazer basicamente o que eu fiz aqui. São alguns tópicos de fato, alguns bullets que eu vou passar por eles durante os episódios, mas nada roteirizado. A ideia aqui não é roteirizar, a ideia aqui não é ser um conteúdo extremamente produzido. A ideia é ser justamente esse conteúdo conversa, eu conversando com você que está me assistindo. Então, antes de mais nada, prazer. Eu sou o Marcos Vittori e esse é o Eu Falando Pra Caralho. Como eu falei, a ideia aqui é eu falar pra caralho, eu já tô me repetindo. Pode ser que isso aconteça algumas vezes, tá? Principalmente no primeiro episódio. Então me desculpem. Porém, garanto que vai ser uma conversa boa. Em alguns momentos eu provavelmente vou dar um tempo de pausa pra gente trocar uma ideia, no caso vocês pensarem no que eu vou falar. E é isso. Fiquem à vontade pra comentar, já dá o like aí, inclusive, se você tá assistindo. Se você não tá assistindo, você nem chegou aqui. Porém, já dá like, já compartilha pra galera. Comenta, faz o que vocês quiserem nesse vídeo, só por favor não dê dislike. Mas é isso. Então vamos, vai ser bom até pra eu treinar minha oratória, porque assim, primeira coisa que vocês já devem estar percebendo é, eu de fato falo muito. E muitas vezes eu só vou falando e vou divagando. Talvez eu faça uma ediçãozinha ou outra, algo simples nesse conteúdo, mas a ideia é ser o mais natural possível. Porque eu não quero nada muito frufruzento, eu não quero nada muito uau, que edição foda. Não é a ideia deste conteúdo em específico. Conteúdos com uma edição um pouquinho diferenciada, um pouquinho melhor, eu vou deixar pro Shorts. Inclusive já tem bastante conteúdo aqui no meu Shorts, se vocês quiserem dar uma olhada. E é isso aí. No TikTok também tem alguns. É isso aí. Não tem muito segredo não. Ah, no Instagram eu também tô postando lá, mas qualquer rede que você me seguir, tá ótimo. Deixa eu ver. Vamos roubar aqui no jogo. Eu tô sem óculos também, por isso que eu tô tendo que ler aqui. Pra quem não sabe, eu sou míope. Tenho 7 graus e meio e 7,25. Grau muito alto. Mas é isso aí. Ou seja, eu não tô enxergando. Na real, eu enxergo cores. O resumo é esse. Eu enxergo tudo embaçado. Então eu me guio muito pelas cores. Tá, já me apresentei. Não me apresentei muito, então eu vou falar um pouco mais de mim. Tenho 26 anos, vou fazer 27 daqui a pouco. Se tudo der certo eu posto esse vídeo antes de eu fazer 27 anos. Mas eu sou publicitário formado. Me formei em 2020. Fiz faculdade, né? 4 anos aí de faculdade. Gosto muito da área, sou muito entusiasta da publicidade. Apesar de que eu sempre fui uma pessoa contra fazer faculdade. Na verdade, vou me corrigir. Eu não era contra fazer faculdade, mas eu não queria fazer faculdade. Meu sonho da vida foi... Eu passei por alguns sonhos, na verdade. Então, eu já quis ser profissional de skate, já quis ser jogador de LOL profissional, já quis ser músico, sempre tive vontade. Inclusive eu faço alguns raps de brincadeira mesmo, hobby, coisa minha. Tenho um no Spotify, mas não é esse o objetivo. Que foi? Esse aqui é meu cachorro, acho que vocês não estão vendo ele. Pera aí. Vem aqui. Vem aqui. Esse é o Utrinho. Lembra que eu falei que eu faço publicidade? Então, minha primeira marca... Primeira, não. Uma das primeiras marcas que eu trabalhei numa agência de verdade. Além da agência júnior, porque eu fiz agência júnior na minha faculdade. Agência júnior basicamente é uma agência júnior. Mentira. Mentira, mas nem tão mentira. A agência júnior, ela é como eu posso explicar? É uma iniciativa, eu acho que eu posso falar iniciativa, onde a gente tem
você trabalha de graça. Resumo é esse. Eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano eu fiz o processo da agência júnior, passei no segundo semestre. E aí eu fui, lá me colocaram para redação. Fato curioso, quando eu entrei para publicidade, eu achei que eu poderia seguir pro caminho do design, porque eu sempre gostei, sempre desenhei, sempre pintei, sempre fui malucão da cabeça. Ao mesmo tempo que eu sempre escrevi, mas por algum motivo eu achava que eu ia pra design, porque eu já fiz aula de desenho e tal, essas paradas. E na agência júnior eu fui passando, tinham várias etapas do processo seletivo deles, e todas as etapas eu fui passando tanto em direção de arte quanto em redação. Pra quem não sabe, essas são as macro áreas, de certa forma eu acho que eu posso chamar assim, da área criativa da publicidade e propaganda. Então, quando você fala de publicidade e propaganda, principalmente na vertente criativa, que a gente tem os outros lados, que levam muito pro marketing, né? Marketing, por assim dizer. Me perdi um pouco, mas basicamente esses são as vertentes criativas, né? A parte de arte e a parte de redação. Quando eu tava fazendo o processo seletivo, como eu não sabia exatamente certeiro o que eu ia fazer e como eu queria entrar na agência júnior, eu falei, pô, vou chutar os dois. Vou botar lá, tinha como você colocar mais de uma área, né, de interesse, inclusive eu botei até planejamento. Foi engraçado, porque hoje eu trabalho com planejamento, mas lá atrás eu não trabalhei, o que foi bom pra mim, pro meu desenvolvimento, mas talvez isso seja pra outra história, ou daqui a pouco eu fale sobre isso no vídeo. Mas basicamente eu fui pra área de redação, eu fui passando por todas as fases, aí qual que é o nome? Na dinâmica, chegaram pra mim e lançaram uma pergunta. Eu tinha feito a fase... Soquei o microfone. Eu tinha feito a fase inteira me dividindo, porque pra mim também é muito fácil essa parada de versatilidade. Eu sou uma pessoa versátil, eu sou uma pessoa que se adapta. Então, ao mesmo tempo que eu tava pensando nos textos, na dinâmica, eu também tava pensando na arte. E aí, quando terminou a dinâmica, a Rebeca, inclusive, era coordenadora ou diretora da área de arte, se eu não tiver... De arte não, perdão. De redação da agência júnior, se eu não estiver enganado. E aí ela perguntou pra mim, mano, eu tenho uma pergunta pro Marcos. Marcos, eu vi que você se dividiu aí e tal, mas você vai pra área de... Você prefere, você tem alguma afinidade maior, sei lá, com a área de redação ou de arte, assim? E aí eu fui muito honesto com ela, eu falei, olha, sendo sincero com você, eu gosto dos dois, sempre gostei dos dois, tanto de desenhar quanto de escrever. Porém, nesse último ano eu escrevi muito mais do que eu desenhei. O que foi uma verdade, porque... Dá uma bad aí. Meu cachorro tinha... Meus 2 cães, na verdade. Um dos meus cães faleceu na época, no meio do ano. E aí eu fiquei muito chateado e eu me expresso muito através de escrita. Então eu sinto muito no meu texto. Eu tenho até uma tatuagem pra ele. Conheçam o Bill. Minha primeira tatuagem. E aí, vocês entenderam quando eu falei que eu disperso? Mais ou menos assim. E aí nisso ela falou, porra, bota fé. Ficou quieta, terminou a conversa e aí quando saiu, eu tô falando muito e aí. Desculpem os meus vícios de linguagem. Quando você edita um vídeo, é muito mais fácil de você controlar isso. Principalmente porque você corta as coisas e outra coisa que eu ia falar que não tem muito a ver com principalmente. Mas pra mim é muito fácil controlar os meus vícios de linguagem quando eu estou com um cliente. Quando eu tô numa conversa assim, que pra mim, de novo, a ideia desse formato de conteúdo que eu tô fazendo é ser uma conversa informal, é ser uma troca de ideia, onde na verdade é um monólogo, que só eu vou falar, sem roteiro. Então, pra mim, em alguns momentos vocês vão ver, às vezes eu vou falar muito tipo, desculpem, principalmente as pessoas que odeiam que eu falo tipo. Talvez vão ter os momentos onde eu vou falar aqueles né, Então releva, principalmente no começo, que a ideia aqui é essa troca natural. E eu já divaguei de novo. Então, voltando, me passaram para redação e aí dali foi. Entrei pro núcleo de redação, fiquei 1 ano e pouco na agência júnior trabalhando como redator lá. Fui crescendo, né, porque lá você vai crescendo. E fui contratado como estagiário de conteúdo na minha primeira agência, onde lá eu fiquei 5 anos e 3 meses até eu ser demitido. Não vou entrar nesse mérito do porquê que eu fui demitido. Na verdade, eu fui demitido por causa de um layoff. Muitas pessoas foram demitidas junto comigo.
triste, porém, ao mesmo tempo, eu precisava disso pra crescer. Tanto que logo depois eu já fui indicado pra um outro trabalho. Eu fiquei pouquíssimo tempo desempregado, tipo 2 semanas. E obrigado aí pra quem me indicou, inclusive. Perdi o que eu tava falando, mas enfim. Fiquei 5 anos nessa agência e uma parte da hora dessa agência, inclusive, é a SA365. Eu cresci muito lá dentro, tanto no meu desenvolvimento pessoal e profissional, quanto de fato lá dentro. Eu fiquei 2 anos como estagiário e fui de estagiário até coordenação de conteúdo. Então eu realmente cresci lá dentro. Foram 5 anos trampando pra caralho, gostando do que eu fazia. Lá eu tive diversas oportunidades, eu trabalhei em diversas contas. Então trabalhei com Sanofi, Ultragaz. Verdade, era por isso que eu tava falando do Trinho. Foi lá que eu consegui esse bichinho. O Trinho, que é o mascote da Ultragaz, foi minha primeira conta junto com Sanofi. Aí Sanofi saiu, mudaram, né? Jogaram, na verdade, Sanofi pro núcleo de Health. E aí botaram Haribo. Não sei se vocês conhecem, Haribo é concorrente da Fini. Comecei com... Depois, né? Fui pra... Ai, Pituquinho, tá aparecendo no vídeo. Ai, esse fofo, esse vira-lata que eu amo. Te amo. Te amo. Mas aí é isso, tipo... Ó, eu falei que havia uns vícios de linguagem. E aí lá eu, de fato, escrevi muita coisa. Eu escrevi pra Farol de Carro com Philips Automotiva. Escrevi pra Souvenir, marca de tintas. Fiquei 1 ano quase em Souvenir. Depois eu peguei a minha conta queridinha, que foi... Na verdade, Haribo chegou a ser uma queridinha pra mim no começo, porque é um tom de voz muito leve, é uma marca legal de se trabalhar. Mas depois eu entrei em Forno de Minas, e foi aí que eu percebi que, cara, eu gostava muito de escrever, pensar estratégia e afins pra comida. E aí já até trago uma ressalva, tá? Eu sempre fui redator, mas por que eu... Até ligando com o que eu falei de planejamento... Eu sempre fui aquela pessoa que, mano, eu dou pitaco no trabalho de todo mundo. E eu gosto de fuçar. O que é isso? E eu acho que se eu puder te dar uma dica pra você que tá assistindo o vídeo, fuça. No seu trabalho, fuça. Vai atrás, entende o todo. Não entende só o que você faz. Ai, mas eu escrevo, eu tenho que saber só de texto. Sim, você precisa ser um especialista em texto na sua área. Mas você pode saber, por exemplo, como que é a arte. Você pode ter uma noção de dados, principalmente. Hoje em dia, cara, dado é a vida. Então, você ter noção de dado, você vai saber como fazer as suas paradas melhor. Porque o dado te dá muito isso, né, Pitu? Né, Pitu? Então, fuce. E eu sempre fui esse profissional de estar atrás de tudo e acredito eu que foi inclusive por isso que eu cresci tanto lá dentro. E hoje, o ponto de ligação aí é que hoje eu trabalho com planejamento estratégico. Eu faço texto ainda. Eu escrevo, na agência que eu tô trabalhando hoje em dia, eu escrevo pouco, né? Não é meu job principal, mas eu também escrevo. Eu valido textos e afins, mas eu faço a estratégia mensal de conteúdo para Catupiry. Não só Catupiry, mas Catupiry Profissional, Apeti, Planture. E é isso. Né, Pituco? Acho que deu, né? Por hoje, esse vídeo. Falei muita coisa. Acredito também que deu pra me introduzir legal. Se ficou alguma dúvida, de novo, comenta aí embaixo, vamos trocar uma ideia. Espero que vocês gostem desse novo quadro. A ideia, acredito eu, que seja semanal, isso daqui. Então, 1 vez por semana, provavelmente, eu vou estar subindo esses conteúdos. Não vou abdicar dos outros conteúdos, obviamente, até porque... Não sei se é mais fácil produzir outro conteúdo, porque é a primeira vez que eu faço esse tipo de conteúdo aqui. Então eu vou descobrir quando eu for editar. Mas, de novo, a ideia é não editar, é deixar assim. No máximo fazer umas brincadeiras, botar um zoom, botar uns pop, uns efeitinhos sonoros ali, coisa leve. Porque eu quero essa naturalidade, eu quero essa conversa entre nós. Vou tirar os ruídos, porque a minha cadeira faz muito ruído, meu PC faz muito ruído. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem os feedbacks. Podem dar sugestões também pro tema da próxima semana. Quem sabe? E é isso. Não pode sinal de mão. Esquece, não estou com nenhuma facção. Mas no Brasil não pode mais sinal de mão. Com essa eu me despeço. É nóis e até a próxima.